Recebam todos a paz do Senhor. Abra sua Bíblia. Vamos a um texto da Palavra de Deus. Você que trouxe o exemplar, você que porventura não trouxe o exemplar, você vai se socorrer aí ao celular. É bom que você tenha seu exemplar, porque a titularidade, as prerrogativas espirituais que você vive, acredita. Mas por qualquer outra razão você não trouxe, você pode pegar o celular, você pode acompanhar, desde que nós façamos uma leitura uníssona, todos juntos. A história dessa noite é conhecida, você conhece, você domina, mas é por intermédio dela que Deus vai falar aos nossos corações. Nós vamos aqui. Ora, havia um certo homem de Ramataim de Zofim, nas montanhas de Efraim. Seu nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efrateu. Este tinha duas esposas, duas mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Lendo aqui com a minha versão na mente, com essa. E esse homem subia da sua cidade anualmente para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdotes, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos seus filhos e filhas dela porções. Mas a Ana ele dava uma porção digna, na minha está dobrada, pois ela amava muito. Ele amava muito, mas o Senhor lhe havia fechado, perfeitamente, fechado o seu ventre. E a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia lhe fechado o ventre. Você pode dizer amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Enquanto você vai se aconchegando aí, deixando a Bíblia, a bolsa, o celular, para ouvir a palavra de Deus. Eu faço isso sempre que começo a ministrar, principalmente nos domingos. Eu quero profetizar uma semana de bênçãos e vitórias para a sua vida. Existem novidades de Deus a caminho da sua história essa semana. Você pode dar glória a Deus para receber mesmo. Eu creio no que estou profetizando. Enquanto o seu sacerdote estiver sobrevoando o oceano para ir lá implantar, né? Que vocês já começaram, né? Mas para ir lá concluir o templo, inaugurar, coisas que vocês contribuem e fazem com que o reino de Deus seja glorificado. Enquanto ele estiver lá fazendo com o seu investimento e suas ofertas dão condições para isso, Deus está aqui abrindo os céus para que as vitórias cheguem para a sua vida. Amém? Pastor Sival, muito obrigado, meu amigo. Eu sei que este altar aqui, esta igreja, além de tão conhecida e desejada, ela é muito quista, né? Porque muitos bons e grandes pregadores perneiam este ambiente, este altar. E o Senhor permitir que eu assuma essa tribuna é uma alegria muito grande. Eu só peço que Deus continue te abençoando, ao senhor, à pastora, toda a sua família, aos pastores que lhe servem, estão aqui trabalhando para Jesus, todos os homens de Deus, todos os servos de Deus. E eu louvo a Deus pelo carinho que eu tenho com eles e eles comigo. A toda a sua família, a sua casa, seja Deus louvado em nome de Jesus. Ali na saída, para você que não vai sair por lá, que vai sair por cá, tem uma banca ali. Eu tenho duas Bíblias apenas, uma masculina e outra feminina. Aliás, perdão, duas femininas. E eu tenho 3 livros, um infantil, um para discipulado, para novo. O Evangelho de Jesus Cristo, todo explicado, estará ali. Eu vim com uma banca meio minúscula, resumida, porque na quarta-feira eu fiz uma compra daquilo que eu podia comprar para estar aqui, inclusive os livros de casais, livros de família, pastor. Uma transportadora que sempre me serviu nesses 2 anos e meio que eu estou em Goiânia. E eu mando ela sem nota para não pagar o valor alto, às vezes dá 400, 500 reais, e sem nota eu pago 80, 100 reais na caixa. E eles estão tentando localizar a caixa, não sabe se foi para o Maranhão, não sabe se foi em outra carreta. Eu sei que eu fiz o que pude, mas até sexta-feira não chegou. Por isso que eu vim só com este material resumido. Mas o que você sentir e puder passar ali,
estarei ali para lhe servir com muito carinho mesmo. Dizendo aos irmãos que a mensagem pregada nesta manhã, eu fui recebido, muito bem recebido por alguns irmãos, sobre uma pergunta se eu ministraria a mensagem da manhã. A mensagem da manhã está no YouTube, né? Ela está à disposição do YouTube, é só você colocar o dia, né? Só você colocar a igreja, o dia, pela manhã, e você pode degustar de uma manhã muito poderosa que estivemos aqui. Eu tenho certeza que o Deus da manhã lhe esperava aqui essa noite, para poder compartilhar também com o seu coração. Queridos, nós temos aqui o horário, depois para eles colocarem para mim lá, só para mim ficar de olho aqui, que eu estou sem o celular que está carregando. Isso, qualquer horário, tá ok? O senhor pode me fazer um sinal também, tá bom? Queridos, queridas, quando eu fiz a leitura, automaticamente você já sabe em que contexto estamos, você já sabe a história que vamos mencionar essa noite, e não é necessário falar a vocês que o livro de 1 Samuel faz parte do grupo dos livros históricos da Bíblia. Logo, os grupos históricos têm a responsabilidade de contar e narrar histórias. A história do capítulo 1, ela é muito conhecida, mas na minha pequenez, e eu digo isso com muita sinceridade, com muita humildade, na minha pequenez, eu percebo que ao longo dos anos, pastor, e o senhor que já ouviu grandes e bons pregadores e mestres neste altar, e nós que ouvimos muito, eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas mensagens extraídas desse texto, muitos louvores, muitas ministrações, seja no campo da oferta, seja no campo prático, seja no campo sistemático. Eu tenho certeza que você conhece essa história, mas no meu ponto de vista, e falo isso com muita simplicidade, eu penso que ficou sobressalente, ficou esquecido, ficou um vácuo, um espaço aqui sem ser explicado. Existem algumas questões sobre essa história que eu acredito que não foram aclaradas o necessário, e eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, aclarar com vocês, compartilhar com vocês alguns pontos dessa história, e após isto, entrar na mensagem que Deus colocou no meu coração. A primeira que eu quero pontuar com vocês dessa história, se eu perguntasse, quem é o protagonista ou a protagonista, o personagem central desse capítulo e dessa história, quem mais você ouviu, quem mais você conhece, você responderia quem? Eu ouvi, vamos lá? Ana, perfeita resposta. E paz, meus senhores, Ana não é a personagem central dessa história. Não, pastor? Não. Está vendo como que precisam ser pontuadas algumas verdades aqui nessa história? E começamos pela principal. É claro que ela constrói uma história e nos deixa um legado que explica o protagonismo que ela recebe aqui, tanto em mensagens, em louvores. Ela é mais citada que qualquer um personagem aqui pela linda história que criou, pelo legado que deixou. E quem sou eu, como dizia no advérbio brasileiro, quem sou eu na fila do pão para tentar diminuir a história de Ana, né, pastor? Nunca. Porém, com a linda história que ela tem, com a bela história que ela construiu e o legado que ela deixou, isso não dá a ela o protagonismo de ser a principal da história, a dona da história. O texto que vocês leram comigo não diz: e havia uma certa mulher chamada Ana. O texto diz: e havia um certo homem chamado Eucana, das montanhas de Efraim. A história não é de Ana, a história é de Eucana, a história é dele. E nós vamos provar ao longo dessas pontuações que a história é dele. O texto não começa falando dela, o texto começa falando dele. Segundo, por que a história dele, pastor? Porque há uma árvore genealógica que ele está inserido e não ela. Ele está na árvore genealógica e não Ana. Ana passa a entrar porque ela casa com ele, mas ele é o dono da semente da árvore genealógica que tinha que dar continuidade. Você já conhece que o judeu prisma, ama, anela
por genealogia. O filho tinha que dar continuidade à geração de filhos para não parar a rede e a árvore genealógica da família. Se você prestou atenção, na leitura do primeiro versículo diz assim: e havia certo homem de Ramataim de Zofim, das montanhas de Efraim, cujo o nome era Eucana. Aí começa: filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf. Perceba que os pais apresentados aqui no texto não são de Ana, são de Eucana, porque a árvore genealógica é dele e não dela. Então a história é dele. E por que a história é dele? Porque a árvore genealógica é dele e não dela. Terceiro, quem tem problema aqui na história é ele e não ela. Aí você vai dizer: ah, pastor, aí o senhor me desculpa, aí o senhor me perdoe. Como que o problema é dele se que quem não pode gerar é ela? Se ela não pode gerar, pastor, o problema é dela. Pois eu lhes digo, o problema é dele. Ela não tem responsabilidade de árvore genealógica de nada, ele tem. Mas pastor, quem não gera é ela. Pois bem, mas a responsabilidade da semente da árvore genealógica é dele. Então o problema é dele, não é dela. O senhor quer dizer que uma mulher que não pode ser mãe não tem problema? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o problema é dele. Vamos lá? Se ela não fosse casada com ele e não pudesse gerar, ela seria mais uma mulher das mais grandes estatísticas de mulheres que nunca geraram. Você conhece alguém que não foi mãe? Você conhece alguém que fez tratamento, gastou, foi para os Estados Unidos, foi para a América, foi para onde tinha recursos e não conseguiu engravidar? Sim, pastor, é uma pessoa com um problema qualquer. Existem vários problemas genéticos, psicológicos, psicossomáticos, da área da geração, de produtividade. São tantos problemas que o ser humano tem em si, cada um de nós temos um. Ela tinha o de não gerar. Por que fica gigantesco? Por que se giganta? Por que cresce e ganha notoriedade? Porque ela é casada com o todo-poderoso Eucana, da família mais rica das montanhas de Efraim. Então agora ele tem um problema. Qual? É ele que tem o problema. Ele casou com uma mulher que não pode gerar. O problema não é ela que não pode gerar, é ele que casou com uma mulher que não pode gerar e tem seu pai em cima. Precisa de um filho, precisa de um neto. Vai, se vira. Então a história é dele, a árvore genealógica é dele e o problema é dele. Quarto, o que é que um homem em sã consciência, em sua naturalidade, dentro da sociedade, faz quando ele tem um problema? Procura a lei para resolver. Todo homem procura a lei. E o que ele faz? Ele vai atrás da lei, chamada lei da poligamia. É uma lei que dava direito do homem ter mais de uma mulher só para gerar filhos. E ele vai trazer uma mulher chamada Penina, para quê, pastor? Para poder gerar filhos. Ele traz esta mulher, ela gera filhos e filhas para salvar a árvore genealógica, para resolver um problema que ele teve quando se casou com Ana. Quinta verdade, e essa eu gostaria de espremer um pouco mais. Eu queria a tua interação, eu sei que alguns não gostam, mas eu queria a tua interação, ou meneando a mão, levantando, dizendo, mas eu queria a tua reação. Quantos já ouviram mensagens, pregações, secções, ministrações, ensinamentos, que Ana era estéril? Levante a mão. Eita, todo mundo. E se eu disser para você que Ana nunca foi estéril? Que isso, pastor? Nunca foi estéril. Ana não nasceu estéril e Ana não ficou estéril. Se tiver algum médico aqui, ele pode muito bem trazer esse esclarecimento científico para vocês, de maneira técnica, que eu não tenho. Mas pastor, como ela não era estéril? Esterilidade é uma coisa, madre cerrada é outra. E perceba que James aqui, como diz a pastora Ana Raquel, ela sempre larga na frente. Leia, vocês leram comigo aqui no telão? Existem muitas versões, das tantas, 3 erram demais, principalmente a NVI nesse sentido. A NVI chama ela de estéril, ela nunca foi estéril. E a partir de hoje, quando alguém for conversar com você, você diz assim: Ana nunca foi estéril, viu?
Porque ela não foi estéril, não nasceu estéril, não cresceu estéril e nem se tornou estéril. Ué, pastor, e por que não gerou? Porque Deus cerrou sua madre. E cerrou, no original, é o que vocês leram aqui na BKJ, aqui no telão. Fechou. Cerrar, no original, significa fechar. Eu pergunto e vocês respondem. Vocês são bons de respostas? Por favor, me respondam. Há necessidade de fechar algo que já é fechado? Você só fecha algo que é o quê, irmãos? Aberto. Ela era produtiva, pastor. Ela era fértil. Ela era normal. Ela não tinha problemas de produtividade. Tanto é verdade que Deus teve que fechar a madre dela, que senão ela iria engravidar. Não tem em nenhum original dizendo que ela era estéril. Ela era normal. Pastor, e por que o senhor está trazendo tanta referência? Por que o senhor está enfatizando tanto esta verdade que ela não era estéril? Porque quando pastor Hernandes Dias Lopes diz uma grande verdade. Ele diz assim, que pregar a Bíblia está debaixo de 3 verbos. Ler é o primeiro. Segundo, explicar. E terceiro, aplicar. Onde nasce uma heresia é quando eu leio, explico errado, aí eu vou aplicar errado. Olha o perigo de tratar Ana como estéril. Se eu tratar Ana como estéril, muitos dos senhores vão desviar. O primeiro que vai desviar aqui sou eu. Sabe por quê, pastor? Porque a vida é feita de produtividade. Vocês concordam? A vida é feita de produtividade. Você abriu uma sala de comércio, aquela sala de comércio tem que dar resultado. Você contratou alguém para trabalhar com vendas. Se ele não vender, ele é demitido. Você procurou uma cozinheira. Se ela não trouxer um tempero que alegre a todos, ou em questão de dar crescimento ao lugar, um sabor, ela é demitida. Se você colocar alguém para alguma área e demanda da igreja, da sua empresa, da sua casa, da sua vida, vai dar problema se ela não te trouxer resultados. A socióloga Andréa Fontes, ela disse que o casamento é feito de resultados. O marido tem que dar resultado em sua liderança financeira, a mulher tem que dar resultado em sua liderança emocional. Nós na vida somos forçados a trazer resultados. Pastor, o que muda? O que muda é que Ana não tem resultado. O que muda é que ela não pode ter filhos. Então, se ela não tem resultado, e eu chamo ela de estéril, o problema dela não ter resultado é porque ela é estéril, ela tem problema. E ela não está gerando filhos porque ela tem problema. Ela está gerando filhos porque Deus fechou a madre. Se eu disser para você que você é estéril, aí eu vou dizer que os resultados que você não teve na sua vida, o problema é seu. Se eu disser para você que você é estéril, eu vou dizer que aquele carro que você não comprou, aquela casa que você perdeu, aquele emprego que se foi, aquela empresa que deu errado, aquela frustração, aquele casamento onde você entrou e perdeu, eu estou dizendo que você fracassou por sua culpa, porque você é improdutível, porque você não presta, porque você não vale nada, porque eu errei. A minha esposa, quando eu sofri um acidente, que eu cheguei em casa, que fiquei sem carro, e ela não falou nada, quando foi agora, agora que eu inclusive contei de manhã, e quando eu iniciei o processo para fazer o carro, o empresário falou para mim, eu vou lhe dar o airbag, e o carro ficou pronto há 15 dias atrás, e eu mandei mensagem para ele, e ele não respondia, falei com a esposa, e ela disse, olha, nós tivemos um problema, numa carga que chegou na China, e nós estamos pegando dinheiro emprestado, vendendo até caminhonetes para pagar os funcionários, esperando receber esse dinheiro, só vai ter que esperar mais 2 meses, e eu falei para minha esposa, nós não vamos pegar o carro semana que vem, porque o irmão do airbag não conseguiu dinheiro, deu problema, mais 2 meses o carro parado, e ela disse assim, meu bem, onde estamos errando? Eu disse para ela, em nada. Deus poderia muito bem ter feito a entrega do empresário, ter chego e ele mandar o Pix na hora, eu ter feito o carro, e eu estar de carro aqui, não pegando carona para poder vir aqui pregar. E por que Deus não fez? Ele sabe por quê. Alguma coisa endurecer em mim, alguma coisa Ele quer melhorar em mim. Você não tem aquela empresa, não é porque você é ruim. Você não está com aquele carro, não é porque você não é bom. Teu filho e tua filha não chegou onde chegou, não é porque você foi um mau pai.
Olha o perigo quando eu trato a esterilidade como esterilidade. Ana está tranquila diante de Deus fazendo um voto, porque ela sabe que o problema não é dela, foi Deus quem fechou a madre. Você não está gerando e tendo os resultados que você quer, porque você é ruim, porque você não é produtiva, porque fez a faculdade errado, porque casou errado. Você não tem os resultados porque Deus fechou e só vai te dar a hora que Ele resolver abrir. Então é Deus, pastor? É Ele quem determina quando abre a madre. É Ele quando determina quando abre os céus a teu respeito. Pode espernear, fazer curso, pode pular para cima, pode fazer, de ter nomenclatura e ir para Auschwitz, ir para Holanda, ir para América, se formar. Se não chegar o tempo de Deus, pode fazer o que quiser. A madre é Ele quem abre. Vou liberar isso aqui só para quem trouxe glória nesse domingo à noite aqui. A chave da tua vida que abre e fecha não está na terra, está no céu, pastor Sival. Então tira da tua cabeça que você é ruim. Pastor, eu poderia ter feito outra faculdade, eu poderia ter casado com uma moça diferente, eu poderia ter casado com um homem diferente. O problema foi minha escolha, o problema foi meu pai, o problema foi minha mãe, o problema foi o prefeito. Não tem problema. Não, pastor, não. Foi Deus que fechou a madre para te amadurecer, para te deixar melhor, para você ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. Quando você estiver no ponto que Ele quiser, aí Ele olha para Brasília e diz: agora eu abro a madre. Porque o problema não está na esterilidade, está na madre cerrada que Deus fechou. Ok, pastor? Eu já entendi. Pois bem, esse homem tem um problema, ele traz uma mulher e essa mulher chama-se Penina. E ela tem filhos e filhas, não é nem só um, filhos e filhas. E agora? Agora, aparentemente o problema está resolvido. Só que a Bíblia diz, oh glória, a Bíblia diz, pastor Sival, que esse homem subia de ano em ano para sacrificar em Siló. E quando chegava lá, ele dava um sacrifício para Penina, ele dava um sacrifício para os filhos, dava um sacrifício para as filhas, dava uma oferta para a casa. Quando chegava na hora de Ana, ele dobrava a oferta e entregava. Pastor, eu acho isso muito lindo, pastor. Como pentecostal, pastor, manda levantar a mão e dar um grito de glória, pastor. Pastor, eu acho isso muito bonito. Mais do que bonito, aqui tem uma revelação de Deus. E é sobre ela que eu quero pregar agora. Qual? Por que ao invés de honrar a mulher que lhe deu filhos e filhas e aparentemente resolveu os seus problemas, por que ao invés de não honrar os seus filhos e filhas que estão dando sequência à genealogia e salvou ele está dobrando a oferta para uma mulher que não gerou, que trouxe o problema para ele, que fez ele trazer outra mulher que ele não gostava? Por que, pastor, o senhor diz isso? É muito simples. O texto diz assim, você leu comigo: Eucana tinha duas mulheres, uma Ana e a outra Penina. Pastor, poderia ser trocado? Não, a Bíblia é assertiva. Vou repetir: Ana é uma, Penina a outra. Por que Ana é uma? Porque é a mulher do seu amor, é a mulher da sua mocidade, é a mulher da sua escolha, é a mulher da sua paixão, é a mulher do seu coração. E Penina, pastor, é outra. Penina foi feita e trazida só para gerar. Eu poderia até perguntar aqui para as mulheres, para as irmãs, para as servas do Deus Altíssimo, para as santas mulheres que estão me ouvindo aqui: como a irmã ficaria no mundo espiritual se a senhora fosse chamada pelo seu marido de outra? Cadê o Glória? Não veio? Entendi. Está aprendido, né, irmã? Pastor, qual é o problema, pastor? Uma e outra. É porque uma é artigo definido, é aquele ama, é uma, Ana, essa eu amo. E aquela ali? Aquela ali é só outra. Então ele tem definido quem ele ama. Ele não mente, ele não se apaixona por Penina, passa a mala e vira as costas para Ana. Ele é muito claro: a que eu amo é essa aqui, e aquela ali é outra. Quando ele vai sacrificar, ao invés dele dar oferta excelente, a que gerou filhos e filhas,
ele dar uma oferta para quem não gerou nada, ele trouxe problema. Ou seja, o que aparentemente parecia resolvido, não tinha sido resolvido. Eu vou pregar sobre uma família que não está resolvida. Nós vamos encerrar hoje, pastor, o seminário da família. E olha que esse congresso, essa festa, além de ser desejada por muitos, ela é muito madura. E eu quero ser muito sério e fiel ao que Deus colocou no meu coração. Existem coisas que parecem estar definidas, resolvidas, mas não são. Como é que eu aprendo, pastor? Vamos lá. Número 1. Vamos pegar um avião agora aqui? Avião não dá, né? Vamos pegar uma caminhoneta. E vamos lá para Ramataim de Zofim, das montanhas de Efraim, onde ele era e a sua família mandava em tudo, um dos mais ricos dessa época. Vamos lá para a fazenda? Aí nós chegamos agora, com mais ou menos esse grupo de pessoas que estamos aqui, mais de 500 pessoas. Vamos para lá? Vamos, bora! Aí chegamos lá, você vai olhar uma fazenda poderosa, você vai dizer, quem é o dono? É o Todo-Poderoso Eucana. Uau! Aquela casa é dele. Uau! Aquele monte de gado, isso não é nada, ele tem muito mais que isso. Uau! Aquela mulher lá, quem é? Aquela lá é Ana, a mulher da vida dele. É mesmo, é? É. E aqueles filhos são dela? Não, ela não pode gerar. Então ela é estéril? Ela não é estéril. Para não esquecer. E o que acontece? O Deus dela fechou a madre. Para quê? Não sei. Que problemão ele tem, né? Porque a árvore genealógica dele. Aí ele trouxe aquela lá. Tá vendo aquela lá na ponta? Sim. Quem que é aquela lá? Penina. Aí ela veio e resolveu os problemas dele. Então essas crianças são tudo dela. Então quer dizer que o gado é dele. Aquela lá é a mulher que ele ama. Aquela lá é a mulher que reproduz. Esses aqui são os filhos da árvore genealógica dele. Sim. Então ele é tudo isso aqui. Nós sairíamos de lá, sabe como? Uau! Sensacional. Só que quando ele coloca os pés em Siló, toda a maquiagem que eu e você assistimos lá em Ramataim de Zofim, cai. Toda máscara é derribada. Por quê? Porque em Ramataim de Zofim tinha uma máscara, tinha uma tela pintada, tinha uma face falsa, de algo que muitos pensaram que tinha sido resolvido, mas lá em Siló, na hora de ofertar, ele revelava que não tinha sido resolvido. Sabe o que ele está dizendo, pastor, dando oferta para Ana? O filho eu quero é dessa aqui, Jesus. Ó Deus, eu quero é dessa aqui, ó. Eu te agradeço por isso, estou dando uma ofertinha para você aqui, Penina, ó. Mas eu quero é aqui. Ele está revelando que toda a face que você enxerga e vislumbra em Ramataim de Zofim é falso. Sabe quando as famílias vão aprender o que é realidade? Quando elas colocarem os pés em Siló. Essa hora, mais de 461 mil templos evangélicos estão abertos no Brasil. Cada um de um jeito, com uma homilia, com uso de costume, com trejeito, com jeito, igreja parede preta, parede branca, hinos tradicionais, worship, cada um de um jeito, pregadores pentecostais, tradicionais, uns lentos, outros acelerados, igrejas que dão glória a Deus, igrejas que não dão, uns que levantam a mão, uns que não, mas agora mais de 461 mil templos estão abertos, e eles representam a Siló de Deus na terra. Você, quando for se arrumar, fazer sua chapinha, fazer tua maquiagem, preparar o teu calçado, escolher a bolsa, a cor de baixo, a cor de cima, aquela coisa toda que vocês ficam 1h30 fazendo, você estava se preparando para colocar os pés em Siló. Esse lugar que você está cultuando esta noite é a Siló que revela se o que você vive na sua casa, se o que você vive na tua empresa, se o que você vive na faculdade, no seu trabalho, é verdade ou não. Aqui não tem como maquiar. A Isto É fez uma pesquisa porque de cada 10 ricos, 6 querem ir a uma igreja evangélica. E a resposta eu tenho. É porque Billy Graham disse que há um espaço dentro do homem do tamanho de Deus.
pode jogar dinheiro, pode jogar sexo, pode jogar orgia, pode jogar riqueza, pode jogar fama, pode jogar revista, pode jogar jornal, pode jogar viagens para a Europa, pode jogar viagens para a América, pode jogar cirurgia, pode jogar beleza, pode jogar fama, pode jogar o que quiser. Esse espaço só é ocupado e a vida só passa a ser feliz quando Deus de Siló entrar. Aqui tem gente que já fez viagem, já passou noitada, já bebeu, já se alcoolizou, já se encheu de droga, andou para a direita e para a esquerda, mas um dia te disseram: tem uma igreja chamada Oceano da Graça, eu congrego lá, bora. Você foi trazido sem expectativa, entrou aqui e começaram a cantar: nos santos dos santos. A fumaça naquele dia, aquela fumaça te pegou, nunca mais você conseguiu sair de Siló e está aqui feliz com sua família adorando a Deus. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque toda maquiagem, toda máscara enganosa de Ramataim cai em Siló. Aqui não tem engano, aqui não tem mentira, aqui não tem como ludibriar. A verdade da sua vida, da sua casa, da sua empresa, da sua faculdade, de onde você perneia, onde você trabalha, aqui vem à tona. Aqui não adianta, já dizia pastor Benhur Lopes, aqui não adianta o pregador pegar o microfone e começar a pregar. Você olha para a cara da esposa dele, você vai saber se é verdade ou não é. Se ela falar assim, ó, oh, glória, é porque é. Se ela falar assim, é mesmo, é porque não é. Teve uma experiência de um casal que a moça estava traindo o marido, e todas as vezes que terminava o culto, ele ia cumprimentar o pastor, porque é de praxe você lá cumprimentar até o sacerdote para se despedir dele para ir para casa. É de praxe, é quase que normal. E o marido ia, a mulher corria, o marido ia, a mulher corria, o marido ia, a mulher corria. Um dia ele chegou e falou: por que você não cumprimenta o pastor, não cumprimenta o pastor? Pois ela não aguentou, não foi cumprimentar o pastor e confessou. Aqui não tem engano, aqui não tem mentira. Essa sociedade está maquiada, achando que está resolvido. Não está resolvido. Quando ele chegava em Siló, que ia sacrificar, ele revelava que não está resolvido. Não adianta maquiar. Esses dias eu falei para minha esposa, eu falei: meu bem, eu acho que nós estamos precisando de um curso, fazer alguma coisa no nosso casamento, porque tem alguma coisa errada. Falei: por quê? Porque eu fico olhando os casais, o Instagram dos casais, irmão. Irmão, é tanto amor nas fotos, irmão. É tanta paixão. Eu não entendo, tem casal que segunda posta uma assim, terça posta assim, quarta sem ele eu não vivo, quinta sem ela eu morro, sexta eu me mato, sábado não sei. Eu falei: Jesus, é muita paixão. E quando você vai descobrir, é traição, é mentira, é briga, pastor tem que socorrer, mãe tem que acudir. Eu não estou dizendo para você não postar suas férias, eu não estou dizendo para você não postar seus bons momentos com a família, eu estou dizendo que você tem que postar se for verdadeiro. Você tem que postar se é a verdade, que no domingo à noite você vem cultuar e o teu sacerdote pode te olhar, o Espírito Santo pode te olhar, o teu marido pode dizer: boa semana, meu bem, boa semana. Se for verdade, posta, se não for, engula. Porque o culto de domingo à noite, no teu glória a Deus, na tua face, na tua cara, vai revelar se aqui é o que você vive lá ou não. Eita, derevacidiomasteia. E pode fazer o que quiser. Vocês sabiam que em setembro chega no Brasil o cachorrinho? Como é que é? É Borne? Como é que é o nome daquele negócio lá? Como é que é? Eu não sei falar. Reborn. Você sabia que está chegando os cachorrinhos Reborn? Em novembro chega o gatinho Reborn. Hã? Reborn. É Borne. Pastor, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Daqui uns dias os senhores vão se assustar com as invenções da sociedade do homem. Tudo para postar uma foto de Ramataim mentirosa. Tudo para tentar maquiar uma felicidade falsa, mentirosa. Você está nesse domingo com a tua família sentado, com o teu pastor te olhando, com o Espírito Santo que está recolhendo tua adoração, porque você é verdadeiro. Vai voltar para casa, você vai feliz para mais uma semana de trabalho, porque você é verdadeiro. Pode dar glória a Deus, porque você é verdadeiro. Você não é mentiroso. Quantos viram na televisão uma mulher processando porque na frente tinha um bebê que estava com problema de respiração, de asma, respiração, e atrás uma moça com uma boneca Reborn, e ela queria dar uma injeção na boneca.
E tem crente que fica, ai, tadinha da boneca. Vão criar boneca, vão criar cachorro, vão criar gato, vão fazer o que tiver de fazer para tentar tapear o buraco da sua vida falsa, das viagens falsas, das noitadas falsas, mas Jesus Cristo já salvou você. Levante a mão já que você levantou sem eu pedir. Adore a Ele, porque nesse domingo você está adorando a Ele com verdade. Aleluia! Dá glória a Deus, só as mulheres que vivem com verdade aqui nesta casa. E se você veio nos visitar esta noite, olha o barulho de glória que você vai ouvir, porque essa igreja é verdadeira. Você que está vindo nos visitar esta noite, e você procurou em vários lugares e não achou, dá glória a Deus. Você está na Siló, onde as pessoas são felizes aqui nesta casa. São felizes aqui nesta casa. São ou não são, pastor Sival? Felizes. Porque nós vivemos de verdade. Segundo, pastor, o senhor está querendo dizer que Siló desmonta toda a face mentirosa de Ramataim? É isso mesmo. Qual é o segundo, pastor? O segundo é que Siló vai resolver o problema daquele homem. Vou repetir. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu quero convidar agora os intercessores, aquelas mulheres de Deus, homens de Deus, para entrar comigo nessa guerra espiritual que nós vamos entrar aqui agora. Porque todas as igrejas do Senhor da Graça estão encerrando este seminário. E é uma potestade contrária ao que Deus quer fazer na vida de muita gente aqui esta noite. Mas eu tenho autoridade de Deus e eu vim preparado para dizer: tudo que precisa ser resolvido na sua vida, o Deus desta casa resolve. Pastor, não é idolatria. Se alguém quiser chamar, pode chamar, porque eu vou para a Bíblia. Esse lugar que você está sentado aqui hoje é o único lugar que resolve todos os seus problemas. Você sabe por que nós temos um número grande de desigrejados? Você sabe por que nós temos um número grande de pessoas que tocavam, cantavam, dizimavam e ofertavam e hoje estão aloprados pela internet da vida, pelos Instagram, pelos Twitters da vida, fazendo vídeos contrários, batendo em pastor, batendo em quem dizima, batendo em quem oferta? Porque eles não entenderam esta grande verdade que você e eu, pela misericórdia de Deus, vivemos. Qual? Esse é o lugar que fez o Senhor para sustentar nossa família, nossa empresa, nossos sonhos e nossa vida. E pode dar glória a Deus, porque é esse lugar aqui. Estou falando da igreja. Eu estou falando da igreja. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque Ramataim de Zofim, com toda a estrutura, com todos os gados, com toda a economia, com toda a riqueza, com além da poligamia, com tudo, não resolveu o problema. Deixa eu dizer a vocês que uns 20 anos atrás, eu era músico, eu tocava, eu gostava de tocar. Então eu estava migrando ali para a palavra, mas migrando não para ser pregador, eu migrando para conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, em Foz do Iguaçu. E foi pregar um pregador, e eu o admiro muito, é um dos maiores da história, mas não era o perfil de pregadores que eu gostava de ouvir na época. Eu gostava de ouvir Josué Brandão, Elcio de Assis, eu gostava de ouvir outra classe de pregadores, com outro perfil, mas eu o respeito muito, porque ele foi levantado, muito pentecostal que é, porque eu também sou, mas ele é muito pentecostal e muito afoito, né, que é o Marco Feliciano, né, o pregador afoito, que vai para cima e às vezes fala demais, né, pela maneira de se expressar e tal, e ele disse pregando, eu lembro como se fosse hoje, ele disse que Samuel foi gerado em Siló e não em Ramataim. Pastor, quando ele disse isso, eu lembro na época as EBOs, escola dominical, os seminários, batendo nele. Que ignorância, como é que pode? Que falta de respeito. Se a vida marital era em Ramataim, se a vida sexual era em Ramataim, se a gravidez foi em Ramataim, se ela deu à luz em Ramataim, como é que foi em Siló? Como é que foi em Siló? E eu também, junto, né, eu era novinho, ignorante, fui batendo também. Que ignorância, que não sei o quê. E hoje eu digo para vocês, depois de 20 anos, não foi em Ramataim, foi em Siló. Que é isso, pastor? Eu sei, irmãos, eu sei, nós somos maduros para entender que a vida marital, sexual, relacional, emocional, tudo era Ramataim. Eu estou falando onde o problema foi resolvido. Foi em Siló. Pastor, por que foi em Siló se a vida era em Ramataim? Viveram lá anos, nunca engravidou. Tiveram relações sexuais por ano e uma vida estável, nunca engravidou. Ela a amava porque ela se trancou no quarto dizendo: eu não vou ficar na mesa te envergonhando. E ela, quando se trancou, ele disse: por que não sai? Já não te disse eu que te vale mais eu do que 10, você do que 10 filhos? Ou seja, eu amo você. Eles se amavam, mas não engravidou. Tinha vida marital estável, não engravidou. Eram ricos, não engravidou. Só engravidou quando foram a Siló. Isto significa que tudo que você vive na tua empresa
lá. Você colhe o que você vive aqui. Quando você se formar lá, que levantar o canudo, lembre-se, tudo começou aqui. Quando a tua empresa der a volta por cima lá, que você for comemorar, lembre-se que você entrou choroso, que você participou de campanha, que o pastor orou, que o pregador ficou gritando aqui para ver se você levantava a mão e reagisse, porque ele queria profetizar sobre a tua empresa, sobre a tua família. Lá fora disseram que você ia quebrar, que você ia desabar, que você ia se acabar, mas aqui em Siló tinha uma palavra para te renovar, para te colocar de pé. Não vai fechar a empresa, não vai vender. Era aqui. Nós estamos diminuindo e desprezando nos nossos cultos, pois eu vou dizer a vocês, eu sou apaixonado por culto. Minha primeira mensagem nos Gideões, culto. Minha primeira mensagem no Madego, culto. Eu defendo o culto até debaixo d'água. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque a Igreja Católica defende a missa do domingo pela manhã, e está certo, eles sobrevivem daquilo. Todo catimbozeiro, por que eles não batem a tabaco no sábado, na segunda, na quarta? Tem que ser na sexta-feira. Eles defendem que é o momento deles. Todo mundo pode assistir o jogo de casa, do seu conforto, com segurança, mas vão para o estádio, porque eles entendem que lá é o momento deles. 70 e poucos por cento, 72, 73% dos alcoólatras, eles não bebem em casa. Podem beber em casa, porque se cair, tombar, a mulher põe na cama, que é mais rápido, mas eles vão para o bar, porque a cabeça deles, beber, tem um lugar deles. E nós então sabemos que todo domingo nós temos um lugar que nós vamos colocar a nossa vida, a nossa família. Você não tem ideia de como os céus ficam quando você começa a se arrumar. A mãe arruma menino, arruma camisa, passa a camisa, coloca aquele sapato, prepara. Quando você está em casa, naquela engrenagem de arruma filho, arruma esposa, você não tem ideia de como o teu Deus fica. Ela está indo me adorar. Ele está indo me adorar. E eu vou dizer mais. Você pode não dar um glória a Deus de ruim que você veio hoje, mas quantas vitórias você não ganhou através desse altar? Quantas vitórias teu casamento não teve a partir da campanha que a sua mulher fez, da oração que ela fez? Hoje eu estava na banca atendendo um casal que comprou 2 Bíblias, e a mulher disse para mim, pastor, quando o senhor estava pregando e falando de fazer o que nunca fez, eu falei, Jesus, usa ele, Jesus, para fazer um voto. Jesus, eu quero fazer um voto. Agora disse que o Espírito Santo incomodou ela. Disse, Jesus, será que é do meu coração? Ela falou, eu comprei, pastor, nós compramos o carro, nós fizemos muitas coisas através de voto. E eu falei para o meu marido, Deus está falando, ela falou para mim, Deus está falando comigo para mim fazer um voto, eu tenho que fazer uma oferta. Aí ele falou, mas a oferta já foi feita, o Espírito Santo incomodou ela. Eu desci e fui para a banca e nem vi, e parece que foi feita uma oferta aqui, depois que eu preguei. Quando chamaram para o voto, ela disse, obrigado, Jesus. Ela disse, pastor, eu vou dizer para o senhor, eu vou vir testemunhar, porque eu acredito que tudo que Deus fala aqui se cumpre na minha vida e na minha casa lá. Então, já que você levantou, levante as 2 mãos, porque eu vim para profetizar. Eu vim e vou, olha que coisa linda, eu vim e vou profetizar. Não, segure as 2, porque tá bonito, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Me deixa, irmão, esse lado evangelístico sai para fora. Aqui tem empresário precisando pagar conta alta. Não é só eu que tenho um carro ali para arrumar, não. Aqui tem empresário precisando pagar conta. Aqui tem trabalhador precisando pagar cartão. Aqui tem gente precisando pagar cirurgia. Aqui tem gente com causa na justiça. E você que levantou a mão crendo nesta palavra profética, assim te diz o Senhor, creia no que Deus fala nesta casa, pois aqui é a Siló que Deus fez para abençoar a tua casa, a tua família, a tua empresa, teus negócios e teus filhos. Não, assim diz o Senhor para quem trouxe glória a Deus para mandar, porque Deus quer ouvir tua voz. Escuta, para você glorificar de verdade. Eu sei que o Brasil está preocupado, eu sei que o governo Lula está devendo, eu sei que está todo mundo apavorado, porque os economistas estão dizendo que no ano que vem vai colapsar, e eu não sou menino para dizer, porque eu sei da realidade que nós estamos vivendo. Eu quero dizer para você, viva com intensidade os cultos que você vem nesta casa, porque quem resolve os seus problemas não é o governo, nem a economia, nem o dólar alto, nem o dólar baixo. Quem resolve é o Deus da Siló que você cultua todos os domingos aqui. Eita, eu estou sentindo a graça de Deus. Enquanto você aplaude, Deus te abre uma porta gigantesca. Enquanto você dá um grito de aleluia, Deus te manda a providência aí desta semana. Eita Jesus, eu estou sentindo que essa semana vai ter telefone tocando aqui.
Assim diz o Senhor: eu sou Deus de providência e a sua providência já está a caminho. Pode receber esta palavra. Siló é o lugar que resolve todos os seus problemas. Terceiro lugar, pastor, se Siló resolve todos os problemas, por que a história de Ana passa por Ramataim de Zofim? Por que Deus não levou direto para lá? Pelo simples fato de que Ramataim de Zofim é necessário. Permita fazer isto, eu não sou de fazer, acho que não fiz nenhuma vez, mas permita fazer talvez somente uma vez esta noite. Eu só queria que você dissesse com autenticidade, sabe? Para não deixar quem está do seu lado dormir. Diga para 2 pessoas, até ela ouvir, se você puder mexer com ela, melhor ainda, para irritar. Diga: Ramataim de Zofim é necessário. Diga, encha a casa com esta palavra, encha. Você não irritou não, irrita. Diga: Ramataim de Zofim é necessário. Eita, tem mulher aí dizendo para o marido: é necessário. Por quê, pastor? É Ramataim de Zofim que te prepara para você viver em Siló o que Deus tem para você. Dá glória a Deus pela Ramataim de Zofim, viu? Por quê, pastor? Foi ela que te formou. Aqui tem marido que não ouvia esposa, não ouvia filho. O pastor chamava no canto, não ouvia. Deus falava, não ouvia. A mulher aconselhava: sou eu que pago, sou eu que compro, eu que tenho a empresa, eu que corro, eu que... Entendi. Aí quebrou a cara, se lascou, se ferrou, tudo que errou e aconteceu. Aí Ramataim de Zofim torce o cabra, amassa. Aí hoje está aí, ó, não faz nada sem conversar com a esposa, pede conselho para o pastor, a prova vem, ele, amém. Ué, afrouxou? Não, amadureceu. Ué, perdeu a força? Não, Ramataim de Zofim deixou ele no ponto. É por isso que você está vivendo o que você está vivendo, porque Ramataim de Zofim te amadureceu. Essa mulher que está aí, gritava que era uma beleza. Essa mulher que está aí, qualquer coisinha para o Instagram postar. Já conheceu gente assim? Você quer saber da vida dela, você não precisa nem encontrar com ela, só ficar olhando lá nos recadinhos do Instagram. Deus vai me dar vitória. Meu inimigo vai morrer. Aí Deus foi te moendo, te moendo, te moendo. Hoje você não grita, não esperneia. A prova vem, você baixa, você se humilha. O que foi com ela? O que aconteceu com ela, pastor? Ramataim de Zofim deixou ela no ponto. Quem passa por Ramataim de Zofim fica pronto para aquilo que Deus tem para ele. Chama o teu pastor que ele vai contar Ramataim de Zofim dele para você. Senta comigo que eu te conto umas 2, 3 Ramataim que eu já passei. Qualquer um desses homens e mulheres de Deus que estão aqui, eles vão contar para você. Está vendo esse mega empresário aí que está do seu lado? Hoje, com o carrão, com a caminhonete? Conversa com ele que ele vai te contar uns Ramataim que ele enfrentou. Mas hoje ele tem o que tem porque Deus o amadureceu. Ramataim de Zofim te deixou pronto para aquilo que o Siló tinha para entregar na sua vida. É, pastor? É. Só que a Bíblia diz que quando ele saía de Ramataim, que ele chegava, e eu encerro aqui, que ele chegava para sacrificar, ele entregava uma porção para Penina, para os filhos, para as filhas, e entregava uma porção. Escuta isso aqui. Entregava uma porção. Se o tecladista puder vir aqui para me ajudar, para a gente encerrar. Ele entregava uma porção dobrada para Ana. Eu quero que você abra sua mão assim, por favor. Diga comigo assim, em alto e bom som: Deus. Ele não ouviu. Diga: Deus. A minha família só vai viver a plenitude do que o Senhor tem para ela quando eu passar a fazer o que Eucana fez. Fecha a tua mão. Segura a tua mão fechada assim. Pastor, o que Eucana fez? Ele chegava lá e dobrava a oferta. Não está na Bíblia não. Segura a tua mão fechada que eu já vou terminar. Não está na Bíblia não. Mas quando ele jogava a oferta dobrada, eu imagino o sacerdote dizendo: Ô todo-poderoso Eucana, o que foi? Posso fazer uma pergunta para o senhor respeitosamente? Pode. Todos os anos que o senhor vem aqui, eu percebo que o senhor entrega uma porção minúscula para Penina. E por que o senhor dá uma porção excelente, porção dobrada para Ana?
Se a que gerou é uma e a que não gerou o Senhor dobra. Sabe o que ele está dizendo? Eu creio que o filho da minha posteridade não são nenhum desses que Penina gerou. Eu creio que o juiz, sacerdote e profeta vai vir do ventre dessa aqui, ó. E eu dobro a aposta porque eu acredito que meu bebê vai vir dela. Isso é crer no sobrenatural. Não é apostar no que está dando certo, é apostar naquilo que Deus falou. Dobrar a oferta em quem já está gerando? Muito simples. Ele está dobrando a oferta em quem ainda não gerou. Sabe o que ele está dizendo? Deus, eu acredito que a mulher que eu amo pode dar à luz ao filho que vai dar sequência à minha árvore genealógica. Eu termino a minha mensagem dizendo: a sua família, a sua empresa, a sua casa só vai viver o que Deus tem para você. Só vai viver o que Deus tem para você quando você entender. Quando você entender, escuta isso aqui. Quando você entender que você precisa dobrar a aposta, dobrar a porção, dobrar a oferta no que você acredita. Ele acreditava que o ventre de Ana seria aberto. Ele precisava que o filho saísse daqui e não daqui. Já que você está com a mão fechada, permita-me fazer esta oração, porque hoje pela manhã Deus falou ao meu coração sobre o que vou fazer agora. O Espírito Santo sabe que não conversei com ninguém sobre isto. Mas feche os seus olhos, assim como a sua mão está fechada, eu já vou pedir que você abra os olhos e também a sua mão. O Espírito Santo, se eu falo com verdade a esta casa, sobre esta igreja, no encerramento deste seminário, eu quero em o nome de Jesus, porque nenhum homem na terra tem poder de convencimento senão o Espírito Santo. Eu quero lhe pedir agora, assim como o Senhor tomou o coração de Eucana para que ele dobrasse a oferta naquilo que ele acreditava, nós faremos isto esta noite para a glória do seu nome. Você pode dizer amém? Eu quero que você olhe para mim. Pode abrir sua mão, eu quero que você olhe para mim. Eu quero que escute bem, eu quero que em um minuto você ore com o Espírito Santo. Eu vou dizer 3, quando eu disser 3, você vai orar com o Espírito Santo. Você coloca diante de Deus o que é que você quer. Ele foi determinante, ele diz respeitosamente: eu dou para Penina, dou para meus filhos, dou para minhas filhas, dou para minha casa, mas eu quero isso aqui, Jeová. Eu quero que durante um minuto você ore agora ao Espírito Santo e coloque o que é que você quer. Pastor, eu quero abrir outra empresa. Peça. Pastor, eu quero isso na minha filha. Peça. Pastor, é na minha casa, por isso que eu vim no seminário da família. Peça. Pastor, eu preciso pagar essa dívida. Peça. É um minuto que eu quero que toda a igreja se volte ao Espírito Santo. Eu não vou dar mais tempo, é um minuto, é o suficiente para você abrir o coração. Ninguém precisa te ouvir agora. O Espírito Santo tem a capacidade de prescrutar. Olha que coisa linda, já tem gente. Isso. Você não precisa nem esperar eu terminar, você já pode falar com ele. Eu vou dizer 3, você pode fazer igual muitos casais aí estão orando juntos, abraçados. É do seu jeito, só não fique sem orar. Coloque diante dele o que você precisa, o que você quer, o que você almeja. E eu vou estar passando o microfone. Quando eu disser 3, nós vamos orar juntos, cada um de maneira particular, mas o Espírito Santo vai até você e vai lhe ouvir. 1, 2, 3. Ore ao Espírito Santo agora. Oh Espírito Santo de Deus, oh, olha aí, pastor, tem gente em lágrimas. Pastor, mas eu fiquei sabendo que pela manhã vocês terminaram o culto com glória, com Pentecoste, com barulho. Deus quis que no culto da noite terminasse assim. Ele tem seus propósitos.
Você ainda tem 20 segundos. Pode pedir o carro do jeito que você quer, a casa do jeito que você quer, o seu filho do jeito que você quer. Seja específico, fala o nome. Fala, eu quero meu marido, eu quero minha esposa, eu quero meu filho, eu quero minha empresa, eu quero aquela formação, eu quero aquela viagem. Peça do jeito que o teu coração deseja, porque assim Deus fará. 10 segundos. Meu Deus, tem gente orando, coisa linda. Coisa linda, coisa linda. 5 segundos, isso, você tem liberdade. Isso, 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Coisa linda. Levante as suas mãos assim, você que crê que o Espírito Santo te ouviu. Pastor, que coisa linda. Você consegue levantar assim? Você consegue? Você consegue? Diga comigo assim: Jesus, o Senhor me ouviu. Diga: agora é comigo. Baixa a sua mão. Entrega para mim, pastor, esses livros que eu deixei à sua direita. Aqui tem 10 livros. Eu vou passar o microfone já para o senhor. O que vou fazer aqui, eu não conversei com o pastor Sivaldo. Eu penso que o Espírito Santo vai me ajudar. Ele vai trazer mais vezes aqui, ele não vai ficar chateado comigo. Esses livros é uma doação que eu quero fazer para a sua viagem, pastor. Eu vou te dizer por que eu estou fazendo isso. Esta semana, quando nós recebemos a notícia que o irmão não poderia dar o carro, e eu disse: Jesus, me dá uma saída, me dá uma solução. Quando eu cheguei pela manhã, como é que é o nome daquele pastor que foi lecionar para as crianças? Leonan. Ele perguntou: e o seu carro, pastor, o senhor veio com ele? Eu falei: não, ele ficou pronto, mas não ficou pronto. Ele: como assim? Contei para ele. Aí ele disse, aí o empresário me ligou, conversou comigo, depois que eu consegui conversar com ele, ele disse: se eu te mandar os 6.200, eu me complico aqui. Aí sabe o que ele disse para mim, pastor? Ele disse: ele perdeu a oportunidade. Eu falei: qual? Se ele te mandasse os 6.200, você terminaria seu carro e Deus abençoaria ele. Eu tenho certeza que essa documentação que vai levar 1 mês, 2 meses, poderia levar 1, 2 dias. E eu que me solidarizei com ele, falei: verdade, profeticamente, eu não parei para pensar nisso. Ele falou: pastor, Deus nos dá oportunidades no meio da crise, a gente não aproveita. Eu disse: verdade. Quanto tempo nós temos? Temos 10 minutos, pastor? Falta 15 então, perfeito, 13. E quando eu entrei aqui, eu me lembrei. Vou concluir. Obrigado, querido. 10 minutos eu encerro. Eu me lembrei de quando eu comecei o ministério. Eu me lembrei que um pastor me chamou para uma agenda em Rondônia. E eu fui, tem até no YouTube esse testemunho. E aí fechou comigo, eu vou te falar até o valor, R$1.500 para me ministrar na época. E eu me lembro bem que faltando 6 dias, menos de uma semana, ele me ligou e disse: pastor, eu preciso desmarcar com o senhor. Eu falei: por que houve, pastor? Ele disse: a filha da irmã que faz o trabalho de mulheres é uma mulher abençoada, uma mulher de Deus, mas o filho dela envolveu-se nas drogas, e ele foi lá nas particularidades dela, pastor, e roubou o dinheiro da cantina, da venda. A cantora era Damares, na época do Sabor de Mel, lembra? E aí, escute isso. E aí, ele roubou e a irmã passou mal, foi para o hospital, demos calmante. Falei: irmã, fica tranquila, a senhora não tem culpa. Então o vereador vai nos ajudar, o ministério vai pagar a cantora e nós vamos colocar um pastor daqui para pregar. Nós não temos condições de dar a oferta para o senhor. Mas o ano que vem nós não vamos trazer cantor e vamos trazer o senhor. Amém? Eu disse: amém. Falei: perfeito, maravilha. Aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa, né? Falei: não vai ter como ir. Ela disse: por quê? Contei a história para ela. Ela disse: você vai arrumar outra agenda agora, final de semana? Eu falei: não, está em cima. Ela falou: você vai fazer o quê? Eu falei: vou congregar, vou para a igreja. Daí ela falou: e o nosso aluguel? Aí eu falei: não sei, Deus vai prover. Daí ela: você vai congregar? Ela falou: vou. Falou: por que você não vai lá pregar? Eu falei: não, mas eles não podem me dar o dinheiro da oferta. Ela falou: vai você e oferte na vida deles. É o congresso das irmãs, imagina a alegria delas quando você chegar. Porque você vai congregar aqui, você não vai pregar aqui, você não vai ganhar nada aqui, você não vai ganhar nada lá, vai semear. Eu falei: Liguei para o pastor, eu falei: pastor, as passagens aéreas como estão? Ele: não, estão de pé. Por quê? Ele falou: eu vou. Eu falei: tem como eu ficar na sua casa? Ele disse: não, o hotel é uma irmã que é gerente do hotel aqui, tinha ganho o hotel aqui. Eu
Falei, pronto, se tem um hotel e tem a passagem, só me dá de comer e eu vou prego sábado, domingo. Não, nós não temos dinheiro. Falei, pastor, esquece o dinheiro. Eu vou semear na vida de vocês. O senhor está falando sério, pastor? Nós não temos condições. Eu falei, eu vou. E fui. Preguei sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Foi uma bênção, 40 e poucas almas, foi uma alegria. Quando terminou, ele me chamou no gabinete pastoral, ele mais uns 8, 9 obreiros, e disse, pastor, como nós falamos ao senhor, nós não tínhamos condições, mas a minha esposa falou comigo hoje pela manhã. Aí eu reuni alguns obreiros, que ainda falta o dinheiro da cantora, nós vamos terminar de pagar, mas nós reunimos aqui e ajuntamos R$800 para dar para o senhor. Era 1.500, mas nós ajudamos R$800. Pode ser? Eu falei, pastor, o senhor não tem que me dar nada. Ele falou, não, eu reuni com alguns obreiros, peguei 2, 3 empresários da igreja, 50, 30 de um, e está aqui R$800 para o senhor. Eu falei, amém. Aí ele me deu um envelope, vamos orar pelo senhor, para o senhor retornar bem, que seu voo já é de madrugada. Aí eu falei, amém. Aí ele, vamos orar. Aí um obreiro disse assim, pastor, qual era o combinado? Aí ele era 1.500, mas está tudo em paz, porque ele veio sem cobrar. Aí vamos orar. Aí o pastor disse, eu dou 700. Aí o pastor falou assim, não precisa, já está abençoado. Eu falei, o que foi? Ah, mas estou aqui, você me anda, mas faz isso não. Daí o pastor, não, vamos orar. Daí o pastor falou assim, eu dou os R$700, pastor dele. Não precisa, Senhor nosso Deus. Eu falei, que nosso Deus o quê? Pastor, está de graça, para. Meu aluguel, faz isso não. Eu vi que o pastor por 3, 4 vezes não deixou ele ofertar. E como você tem que entender a mente do pastor, eu falei, alguma coisa tem aí. Ele virou para mim e falou assim, o senhor pega um cheque? Eu falei, comecei a entender o pastor. Eu falei, pego, eu na época trabalhava com DVD. Oramos, quando terminou o pastor falou bem assim para mim, certamente esse cheque vai voltar, pastor. Aí eu falei, eu devolvo para o senhor. Ele falou, o irmão dele acabou de perder a campanha para prefeito, então tudo endividado, tudo lascado. Eu falei, tá bom. O que acontece? O prefeito assumiu a prefeitura e eles eram em 4 irmãos, cada um tinha 5 terrenos. O prefeito tirou o lixão do norte e levou para cima dos terrenos para acabar com a família, e eles ficaram endividados. E os terrenos que valiam 400 mil veio para 80 mil. E eles ficaram doentes, apavorados, caiu tudo que eles tinham. Enfim, passou-se o tempo, o telefone tocou. Sabe o que houve? O TSE cassou o prefeito por compra de votos. O irmão do rapaz que me deu o cheque, inclusive voltou. O cheque ficou 2 anos e 2 meses na minha mão. Falei, pastor, uma hora eu mando para o senhor, na hora que eu tiver a oportunidade, ficou na minha mão. 2 anos e 2 meses. O prefeito foi cassado. 2, 3 meses depois já foi cassado. E o irmão dele assumiu, tirou o lixo dos terrenos e devolveu para o lugar de origem. Os terrenos que foram para 80 mil, voltou para 400 mil. Num culto de domingo à noite, a irmã que estava ministrando virou-se para ele e disse assim, o senhor vai receber uma proposta esta semana, não aceita, diz o Senhor. E ele apavorado tentando vender os terrenos a 400 mil. Quando foi na quinta-feira, chegou o dono de uma imobiliária para comprar os terrenos por 500 mil. Ele disse, vamos vender. A esposa diz, você não vai vender. Ele disse, está amarrado. Ela diz, não está amarrado, Deus falou para não vender. Irmão, passou 3 meses, o Gugu e o Faustão começou a construir, o Gugu era vivo na época, começou a construir aqueles negócio de tobogã que desce água, aquele negócio aquático, pastor. Sabe como é o nome daquele negócio, né? Isso, e 8 milhões de investimento. O terreno dele foi para 800 mil, do lado do investimento. Culto de domingo à noite ministrando, o pastor olhou para ele e disse assim, lembra que aquela irmã veio aqui e falou para o senhor não atendeu o negócio? Ele, sim, ele estava feliz. Essa semana o senhor vai receber uma outra proposta, não aceita, diz o Senhor. Quando foi na quarta-feira, chegou o investidor. Aqueles terrenos são seus? Sim, eu dou 800 mil para o senhor. Ele ficou doente, eu vou vender. A esposa disse, não vai, Deus mandou não vender. Ele ficou doente, queria separar da esposa, atordoado, foi no pastor. O pastor falou, Deus falou para você não vender, vende se quiser. Para encerrar a conversa, o Ministério Público paralisou a obra do Gugu e do Faustão ali. Perdão, do Gugu e do Ratinho. Por quê? Porque faltavam, pastor, 110 vagas de estacionamento. E só tinha 5 terrenos do lado da construção, que eram os terrenos do irmão. Deram 1.800.000 num terreno que valia 80 mil. Quebrado, ele acreditou no Deus dele e deu um cheque de R$700 que se tornou 1.800.000. O Deus que você serve ainda honra sacrifícios. Eu entrego o microfone ao pastor Sival.
Pastor, é muito simples. É muito simples o que vou fazer aqui. Talvez você pode até ignorar depois. Eu tenho 10 livros a R$50. São R$500 aqui. Eu separei aqui 5 para novo convertido e 5 infantil. Mas você pode ir na banca trocar pelo que você desejar. Eu quero que o Senhor destine um obreiro seu para pegar esses livros aqui agora. E eu quero que Deus levante 10 pessoas. Isso aqui não é para atender uma necessidade de literatura sua. É uma semente que você vai entregar para a viagem do seu pastor. Ele vai para um dos lugares mais pobres do mundo. E isto aqui vai mudar a história de muita gente aqui. Você pode segurar? Como que é teu nome? Vinícius. Eu vou orar a Deus e eu sei que 10 pessoas aqui para pegar um livro desse é muito rápido. Mas é tão rápido que você não tem ideia do tamanho do milagre que está vindo para a tua vida através dessa semeadura. Eu vou contar até 3 e eu quero saber onde é que estão essas 10 pessoas. Rapidinho. 1, 2, 3. Pode vir à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se passar, eu tenho mais ali. Pode dar, pode dar. 1, 2, 3, 2. Pode vir, os que estão lá atrás. Se passar, eu vou dar o que eu tenho ali. Pode, isso não tem problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pode vir que se passar, eu dou toda a minha banca. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Isso. Isso. Agora eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Pastor, é possível colocar o Pix da igreja aqui, por favor? É possível colocar o Pix da igreja aqui? Já está? Eu quero que você abra a sua mão assim. Você abra a sua mão. Você pode abrir a sua mão? Em nome de Jesus. Talvez você está olhando para o empresário do seu lado, achando que ele não precise. Você não tem ideia do que ele precisa. Não é porque ele é empresário, porque ele tem uma boa caminhonete ou mora bem, que ele não esteja precisando de um milagre. Só que eu quero dizer para vocês com muita alegria. Eu tenho um amigo, ele é o vice-líder da Unadeb aqui de Brasília. Ele tem uma loja de celular. Eu falei para ele, pastor, sábado, falei, eu tenho um celular, que é um iPhone 15 Pro Max. Eu falei, veja para mim se você, ele trabalha, ele tem uma loja. Se você consegue um iPhone 11 para mim vender o meu e pegar a diferença, porque daí fica metade já. E a minha irmã, que é professora, ela está tentando pedir um cartão de crédito para me comprar. Eu quero comprar até terça-feira. E eu me deu coragem hoje à tarde. Falei, Deus, eu vou semear tudo que eu tenho na minha banca hoje à noite. Quando eu estava vindo para cá, ele ligou, falou, mano, eu consegui o iPhone 11 e eu não vou ganhar R$1 na diferença. O meu lucro eu vou passar tudo para você. Certamente amanhã 8 horas da manhã ele está aqui no hotel antes de eu ir embora. E eu já vou conseguir metade do meu airbag. E eu creio que até terça-feira eu vou mandar mensagem para o senhor lá na África, pastor, viu? Que deu tudo certo. E eu creio que o que você pediu em oração a Deus, Deus vai lhe dar. Você crê nisso? Nós temos aqui abaixo umas 30 pessoas que já estão semeando. Então nós temos R$1.500 aqui. Mas o que Deus tem para fazer na África vai muito além disso. É por isso que eu quero orar pela sua vida agora. E quando eu disser amém, eu quero que você pegue o seu celular e faça um pix daquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. O teu pastor sai amanhã para uma viagem na África. E a tua oferta vai atender uma necessidade de uma igreja carente, pobre, que eles nem sonham da qualidade de vida que Deus deu a você. Mas eu profetizo que os milagres que você vai receber dessa oferta são tão grandes que você vai contar ainda este ano, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, eu tenho um cartão aqui, pastor, eu posso fazer o meu voto? Faça do jeito que você sentir. Deus falou comigo hoje à tarde, eu vou honrar a gente com um propósito alto aqui. Você crê nisso? Então, com as suas mãos abertas, me deixe orar. Jesus, eu ministrei uma mensagem no coração da tua igreja. E a tua igreja esta noite vai semear de maneira esplêndida, linda e maravilhosa. Senhor, exceto esses 30 irmãos que estão aqui à frente, que cada um vai pegar um livro, Jesus, que vai ser parte de uma semeadura que eu estou fazendo. Agora é hora da tua
tua igreja semear. Agora é hora desse trabalhador que precisa pagar esse cartão, desse empresário que precisa pagar, ó Deus, esse documento, desse irmão que está precisando de um emprego maior, de uma porta maior. Eu profetizo madres abertas. Eu profetizo, Jesus, que Siló estará entrando em ação ainda este ano, para a glória do nome de Jesus. Espírito Santo, convence essa mulher que uma simples oferta pode mudar a vida dela, pode mudar a vida da família dela, a vida da casa dela, para a glória do seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu profetizo prosperidade para aqueles que entenderam o que o Senhor está fazendo aqui esta noite, em um nome de Jesus. Você pode fechar a tua mão e dar um grito de glória a Deus esta noite. Eu convido os eucanas de Deus a dobrar a oferta, a dobrar a aposta naquilo que você pede. Pega seu celular agora, faça o seu pix da maneira carinhosa que o Espírito Santo determinou no seu coração. Eu vou descer aqui, vou pegar os livros. Pastor, pode ter o apoio dos obreiros com a máquina? Pode. Você pode fazer do jeito que o Espírito... Você sabe que nem é desta casa fazer isto, mas Deus orientou o meu coração. Eu não falei com o líder desta casa, mas esta oferta vai tocar a África e vai voltar para a tua vida de maneira esplendorosa. Aí a maioria fazendo isto, faça, confia no Deus que você serve. Você pode sair da onde você estiver. Os obreiros estarão aqui à frente, para você passar no cartão e fazer como o Espírito Santo tocar no seu coração. Amém? Pode fazer isso sentado, não tem problema, pode fazer isso sentado. E vestindo com roupas novas. 9 horas, pastor. Obrigado.